A voz, comigo? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, nós já engrandecemos o Teu nome, a Tua palavra foi lida, Senhor, e nós queremos agora que o Senhor traga uma palavra santa ao nosso coração, do céu, do Teu coração para o nosso coração. Que o Senhor nos edifique e também nos preparando para logo, ó Deus, termos o sacramento da ceia e cearmos contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, você sabe o que é justificação? E você sabe quais são as heranças que ela nos concedeu, herança, fruto, riqueza, seja a palavra ou adjetivo que você quiser usar aí, ou sinônimo, tá bom? Então, primeiramente, você sabe o que é justificação? Segundo, você sabe o que ou quais são a herança, os frutos, ou a riqueza dessa doutrina, dessa obra que foi feita por nós? Bom, queridos irmãos e irmãs, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos trata da maior notícia que o mundo já recebeu. Você sabe que notícia é essa? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As boas novas da salvação. A carta é o segredo para o entendimento das Escrituras. Essa carta, ela trata de grandes temas da Bíblia, e quem sabe um dia possamos pregar toda essa carta. Ela trata sobre o pecado, ela trata sobre a lei, ela trata sobre o julgamento, ela trata sobre o futuro humano, ela trata sobre fé, ela trata sobre obras, ela trata sobre a graça, sobre a justificação, a santificação, a eleição, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo e ainda muitos outros temas de grande importância para a igreja de hoje e em todo o tempo. Aleluia. Essa carta é maravilhosa. Carta escrita pelo apóstolo Paulo, um homem nascido fora de tempo, que se tornou apóstolo e que ele disse que nem era digno de ser chamado de apóstolo. A humildade que esse homem tinha, a vida que ele tinha com Deus, e ele escreve essa carta para doutrinar a igreja em Roma, como para doutrinar a igreja do Senhor Jesus Cristo também nos nossos dias. O texto lido para a mensagem dessa noite fala do tema da justificação. O apóstolo Paulo vem tratando desse tema desde o capítulo 1 da sua carta. Ele trata da necessidade da justificação no capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, o versículo 20. O meio pelo qual fomos justificados, ele vai tratar do capítulo 3, 21, até o capítulo 4, versículo 25. E no capítulo 5, ele trata dos frutos da justificação, da riqueza da justificação, ou da herança que ela nos concedeu, que a justificação nos concedeu. João Calvino, o grande reformador, e expositor de doutrinas bíblicas, ele, ao comentar sobre a carta de Romanos, ele afirma que ela inteira é uma exposição da justiça de Deus. E ele diz o seguinte: o homem encontra a sua justificação única e exclusivamente na misericórdia de Deus, em Cristo, ao ser ela oferecida no Evangelho e recebida pela fé. E é assuntos que nós vamos começar a tratar hoje aqui, nesse primeiro versículo. Mas o que é justificação? Quero trazer uma definição da nossa do catecismo menor da nossa igreja, o breve catecismo, que faz parte dos nossos símbolos de fé, da IPB. Responde que a justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. De si aqui está se referindo a Deus. Somente pela justiça de Cristo a nós imputada, porque todos nós somos pecadores, e só o justo poderia pagar pelos nossos pecados, que é Jesus, e que é recebida somente pela fé. Tá? Bom, meus queridos irmãos e irmãs, o versículo 10, que nós não lemos, deste capítulo, Paulo diz assim: porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que o apóstolo Paulo afirma é que Deus declara justo aqueles que por natureza eram inimigos de Deus. Aqui estão incluídos todos os redimidos, todos aqueles que creem na obra salvífica de Cristo, todos aqueles que creem no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí está incluído todos os cristãos, eu e você, todos aqui os regenerados que nasceram de novo. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós fomos reconciliados mediante a morte de Jesus Cristo. Por isso que a partir de hoje, nos dias da administração da Santa Ceia, nós veremos as heranças que a justificação nos concedeu, aí dos versículos 1 ao 11º. Por isso, nosso tema é as heranças da nossa justificação. Então, quais são essas heranças da nossa justificação? A primeira herança é a paz com Deus. O versículo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro versículo, é preciso nós entendermos que Paulo expõe a ideia central do assunto da justificação. Como que nós podemos entender essa verdade? Irmãos, através do verbo que Paulo usa, o verbo justificados. Quando o apóstolo Paulo usa esse verbo, ele aponta para Deus, que é o sujeito da ação da justificação, ou seja, é Deus que aceita a justiça de Cristo e é Deus que vai nos declarar justos. Deus é o que justifica o pecador, é Deus que reconcilia com Ele nós que éramos inimigos de Deus. Versículo 10. Agora, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados e Deus nos livra da condenação. Ou seja, Deus nos livra da sua própria ira. Livres da condenação do pecado, livre da lei e livres da morte. Não que a lei não tenha mais sentido, mas que nós não éramos capazes de cumprir a todos os mandamentos da lei. Cristo cumpriu em nosso lugar. Isso significa que aqueles que são justificados não serão mais condenados. Paulo vai continuar nesta carta e ele vai dizer no capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é preciso estar em Cristo. Outra pergunta que nós podemos fazer aqui é como a justificação ela é recebida. Paulo está declarando que a justificação ela só pode ser recebida mediante a fé. Ele diz justificados, aí nós temos aí o verbo, direcionando diretamente para o sujeito, que é Deus que justifica, que foi o que nós vimos agora, mas essa justificação, ela é recebida por meio da fé. A fé, meus irmãos, ela é dada por Deus. A fé é um dom de Deus, segundo o próprio Paulo em Efésios capítulo 2, vai nos declarar. Ela é um presente de Deus e essa fé é a fé salvadora. É a fé que nós recebemos e que o Espírito Santo, habitando em nós, ou nos direcionando para esse encontro com Deus, ele passa a colocar a fé em nós para que possamos crer na obra de Cristo, na obra da salvação. E a partir desse momento nós somos regenerados e nós somos justificados perante Deus. Mas é pela fé. Quando cremos em Deus e em Jesus Cristo, somos justificados por meio da fé. Isto quer dizer que não é por méritos humanos, não é pelo que você faz, não é pela sua obediência, não é por você dar os seus bens a alguém. É importante aqui entender, meus irmãos, que a fé, ela não expia a culpa nossa, dos nossos pecados diante de Deus. Quem expia a nossa culpa é Jesus Cristo derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. A fé também não pode remover a culpa nem o castigo. Ela é como que ela fosse somente o objeto de posse desses benefícios da redenção, que são realizados por Cristo lá na cruz do Calvário. Então a fé, ela é
o objeto ou o elemento que nos leva a nos apropriarmos dos benefícios de Cristo, de todos os benefícios que foram realizados ali na cruz do Calvário em nosso lugar. E que, começando aqui pela obra da justificação, Paulo vai mostrar essa herança que essa obra nos trouxe nesse capítulo. A fé, por meio da fé. E isto nos leva então a uma terceira pergunta. Qual é a base da nossa justificação? Embora que a gente já esteja falando de Cristo, porque não tem como você começar a falar desse assunto sem falar da obra de Cristo. Mas Paulo vai dizer, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele somente. Então o que fazemos não justifica-nos diante de Deus. Não tem poder de perdoar pecados. Não tem poder de nos tornar justos. Queridos irmãos, abra a sua consciência, a sua mente, porque esse evangelho desfigurado, esse evangelho que não é evangelho de Jesus Cristo, tem sido pregado por aí. Que você é salvo, que você é justificado pelo bem que você faz aos outros, pelas obras que você pratica. Mas, meus irmãos, não é possível. Só Cristo justifica. Só a obra de Cristo foi aceita. Obra não justifica ninguém diante de Deus. A nossa justiça, ela é falha. A nossa justiça não agrada a Deus, porque todos nós somos pecadores. Só a obra de Cristo realizada na cruz foi aceita por Deus. Somos justificados pelos méritos de Cristo. Ele é que é o justo. Ele não pecou. Ele que se humilhou até a morte de cruz. E ele veio sabendo disso. Ele veio sabendo que ele ia para a cruz, que ele ia ter que morrer pelos nossos pecados. A ira de Deus foi aplacada sobre ele ali na cruz. Era eu e você que era para estar lá morrendo. A sua justiça nos torna justos diante de Deus. E é o Deus Todo-Poderoso que legalmente e judicialmente nos declara justificado sobre a base da justiça de Cristo. Tudo que a lei exigia, Cristo cumpriu. Amém? Cristo cumpriu. E Deus aceitou, porque eu e você não éramos capazes. E se nós fôssemos, nós ia alegar pelas obras da nossa salvação. E Deus jamais ia aceitar. Isto é tudo que a lei exigia de nós, com respeito ao pecado. Tudo foi satisfeito por Cristo na cruz do Calvário. Por isso, meus irmãos, nós desfrutamos da primeira herança, a paz com Deus. A paz com Deus, na qualificação de justificados, eu e você, todos nós cristãos, gozamos das heranças concedidas por Deus. E segundo Paulo, ele coloca aqui a paz com Deus como uma delas, ele coloca aqui como a primeira, nessa escala do capítulo 5 de Romanos. Paz é um substantivo que expressa calmaria, harmonia, concórdia e tranquilidade. Calma. É um bem que recebemos de Deus. Paulo nos garante que temos paz com Deus. Só que preste atenção. Isto quer dizer, não a paz de Deus e nem a paz em Deus. Ele coloca aí a paz com Deus. A paz com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Antes de sermos reconciliados com Deus, eu e você, nós estávamos em inimizade contra Deus, não era inimigo de Deus. Não havia um relacionamento com Deus. O pecado nos separou de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2, ele diz que as nossas iniquidades nos separaram de Deus. Causou um abismo entre nós e Deus, quebrou todo o relacionamento, todo aquele relacionamento que Adão e Eva tinham lá no jardim foi perdido. Por causa do pecado, eles escolheram, nossos pais, nós escolhemos com eles pecar contra Deus. Havia uma barreira que nos separava. O nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Estávamos debaixo da ira de Deus. Paulo vai dizer lá em Efésios que nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse era o nosso estado. Mas, meus irmãos, Paulo, ele é o grande expositor da teologia bíblica quando se trata desse assunto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se fosse possível, em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22. Porque Paulo vai dizer lá,
e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, está falando de Jesus, por meio dele, Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus, através do sacrifício de Cristo. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, Paulo está falando aqui para os judeus não crentes, gentios ali, agora que estavam crendo, que estavam conhecendo a Cristo, mais direcionado aí também aos gentios mesmo, pelas obras mais que praticavam, agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tanto os judeus crentes precisavam entender isso, como os gentios crentes precisavam entender que essa obra de reconciliação foi feita lá na cruz do Calvário através de Cristo. Antes de sermos justificados, nós cristãos, eu e você, nós estávamos numa guerra contra Deus, nós éramos inimigos de Deus. E por consequência, meus irmãos e minhas irmãs, nós éramos alvos da ira de Deus. Mas agora fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. Então a paz aqui é a nossa comunhão refeita com Deus. Amém, queridos? Refeita com Deus. Nós podemos agora estar diante de Deus, nós podemos agora em nome de Cristo Jesus falar com o nosso Deus, desfrutar de uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Podemos entender através do Espírito Santo a sua palavra lida, pregada, aplicada ao nosso coração. Tudo por causa dessa obra maravilhosa. Separado de Deus nós não poderíamos. Meus irmãos, agora reconciliado com Deus mediante a morte de Cristo, ou seja, mediante a sua expiação, temos nosso relacionamento aí perfeitamente restaurado com Deus. O profeta Isaías profetizou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele quem? Sobre o Messias, sobre o Cristo que haveria de vir para padecer por nós. E ele veio, ele é o príncipe da paz, diz a palavra de Deus. A paz está sobre ele. Escrevendo aos Efésios, Paulo afirma lá no capítulo 2, de 12 a 16, ele diz, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Novamente falando aqui, trazendo para nós hoje, né, para eu e para você. Mas aqui ele falava para o povo de Israel, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, nós também estávamos assim a te conhecer a Cristo, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora, regenerado, nascido de novo, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. É que é interessante, quando a gente vai entender esse texto teologicamente, havia a divisão dos judeus e dos samaritanos. Né? Aqui está se unindo todos em Cristo. Também está se unindo aqui judeu crente, gentil crente. É maravilhosa essa teologia que Paulo faz, essa explicação doutrinária. Mas não é aquilo que a gente vai esmiuçar agora, meus irmãos. Mas Paulo, na sequência, vai dizer, porque Ele é a nossa paz. Quem? Jesus. Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E aqui a gente lembra muito, né, quando o véu do templo foi rasgado. Prefigurava isso. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Irmão, só para resumir isso aqui, nós somos um corpo em Cristo. Todos os crentes, todos os redimidos, todos os salvos, não há mais separação entre o povo de Deus. Podemos até discordar de algumas doutrinas ensinadas erradas, mas muitas igrejas evangélicas aí têm redimido. Tem gente salva, são nossos irmãos. Amém, queridos? Porque Deus quebrou toda a barreira. Mas é preciso estar em Cristo. É preciso, por meio da fé, abraçar a Cristo. Então, Cristo é a nossa paz. Não somos mais inimigos de Deus. A paz com Deus indica relacionamento refeito, religado com Ele. Representa perdão, aceitação em vez de inimizade ou ira. A paz descreve a nossa posição que outrora estávamos debaixo de condenação. Porém agora gozamos do pleno perdão e do favor de Deus, que aí está ligado à graça de Deus, que é o ponto que a gente vai tratar, se Deus nos permitir, no mês que vem. Então quero concluir
dizendo para você que nós aprendemos nessa noite que é Deus quem justifica o pecador. Deus, através do sacrifício de Cristo, perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo diante de Deus. Não é por nossos méritos, não é pelas nossas obras, mas pela justiça de Cristo que nos foi imputada e que é por nós recebida mediante a fé. Repetindo para você lembrar que a fé não expia a nossa culpa diante de Deus, nem pode remover a culpa, nem o castigo. Ela é apenas o objeto de posse desses benefícios que Deus nos dá através de Cristo e através da justificação. Aí podemos dizer também os benefícios da nossa redenção. A fé nos leva a nos apropriarmos desses benefícios de Cristo realizado na cruz do Calvário em nosso lugar. E por isso, a primeira herança que recebemos da justificação é a paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Mas aquele que não foi reconciliado com Deus continua sendo inimigo de Deus. Precisa de Cristo. A reconciliação é algo que Deus já efetuou mediante a morte de Cristo. E os homens são convidados a aceitá-la e desfrutá-la para estar em paz com Deus. Aqueles que nasceram de novo não são mais inimigos de Deus, porque Cristo é a nossa paz. Fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Nosso relacionamento com Deus estava quebrado e foi refeito. A paz trouxe-nos agora livre acesso à presença de Deus. Hoje gozamos do pleno perdão, do pleno favor de Deus por nós. Isso é graça. Você alcança a justificação e a paz com Deus, crendo em Jesus Cristo. Você já creu em Jesus Cristo? Você já confessou Ele como seu Salvador? Você já aceitou o sacrifício de Cristo lá na cruz em seu lugar, quando Ele derramou o seu sangue por você, pelos seus pecados? Jesus morreu por você. Jesus morreu pelos seus pecados. Somente nele podemos receber o perdão, a justificação, a reconciliação e a paz com Deus. Então, meus irmãos, como igreja do Senhor, como salvos, nós podemos nessa noite ter uma atitude de devoção, de gratidão, de louvor a Deus por essa herança alcançada. Agora, você e eu temos paz com Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus por isso. E agora nós vamos participar da ceia, que nos faz lembrar a morte de Cristo, lembra a nossa justificação, lembra a nossa paz com Deus restaurada. Essa notícia nós anunciaremos até o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Por isso que nós celebramos a ceia. E vamos estar relembrando agora a nossa justificação, a nossa reconciliação. Temos paz com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos